Bom, torcedor colorado, mais um fiasco pra conta. E eu venho falar contigo nesse vídeo com um misto de sentimentos ruins. Raiva, tristeza, frustração. E embora eu acho que o gauchão não vale tanto estresse, eu já falei sobre isso por aqui, que é um campeonato que não vale nada financeiramente, que não muda a vida de ninguém, não muda a vida do clube, não muda a vida da torcida, mas todo o contexto criado em volta desta edição do Gauchão traz esse sentimento muito ruim, este acúmulo de frustração, raiva e tristeza. Não é pelo campeonato em si, mas é por alguns fatores que envolviam ele, como por exemplo, a seca de títulos. Além de títulos grandes, o Inter não vence o Gauchão há 8 anos. A expectativa criada, o Inter fez uma das suas melhores janelas da história. O torcedor abraçou, o torcedor tá lotando estádio, o Inter vem quebrando dia após dia recorde de sócios, quase 150 mil sócios. Enfim, tudo que foi criado em volta e que torna inadmissível o fiasco de ontem. Porque sim, o Juventude é um time de Série A e tem que ser respeitado, mas é um fiasco. O Inter tem muito mais time do que o Juventude. O Inter contratou muito bem neste início de ano, embora tenha algumas peças que não puderam jogar o Campeonato Gaúcho. O Inter tinha um favoritismo e uma responsabilidade que não permitia que fosse eliminado dentro de casa para o Juventude da maneira que foi. Então é um dia muito ruim para o torcedor colorado que realmente vive e sente o futebol. Foi uma noite difícil de dormir, tá sendo complicado, torcedor colorado, de verdade, e tá sendo difícil vir falar contigo nesse momento em relação ao que aconteceu ontem. Mas essa eliminação do Internacional tem alguns pilares importantes ao meu ver. Primeiro deles, Eduardo Cudê. E eu sou um grande defensor do Cudê e quem acompanha o canal sabe, rasgo elogios pra ele, defendi o retorno dele diversas vezes, sendo xingado por alguns aqui no canal, dizendo que eu tava querendo o retorno de um traidor e etc. Eu acho um baita treinador, mas a eliminação passou diretamente por ele. Embora o Inter tenha um elenco melhor, tenha peças melhores que o Juventude, Cudê não soube quebrar a estratégia de Roger Machado. O Internacional, se pegar o acumulado dos 2 jogos, lá em Caxias e aqui, o Inter tomou um nó tático do Juventude. O Juventude, embora tenha um elenco inferior, não tenha as peças que o Internacional teve, achou um jeito de trancar o Inter. Um Inter que é sempre tão propositivo, que sempre busca tanto ataque, como eu já falei diversas vezes por aqui, é uma das coisas que eu mais gosto, simplesmente não conseguiu praticamente criar oportunidades. Este Inter que vinha encantando o Brasil, fazendo gols, 10 vitórias consecutivas, melhor campanha de todos os times da Série A nesse início de ano, não conseguiu criar, foi neutralizado, perdeu a sua principal característica e acabou sendo eliminado. Cudê não soube o que fazer, não soube aproveitar a superioridade técnica de seu time para quebrar a estratégia montada por Roger Machado. Óbvio que há frustração pela parte do Internacional, mas tem que dar méritos para o rival. Roger Machado foi mais competente do que Eduardo Cudê. Juventude, embora tenha um elenco inferior, foi mais competente que o Internacional. Então este é o primeiro pilar ao meu ver. Segundo pilar, a dupla de volantes que não funcionou. Bruno Henrique e Arangues. A dupla não funcionou nem na partida de lá, nem na partida no estádio Beira-Rio. Uma dupla que praticamente não conseguia marcar. E além de não conseguir marcar, também não conseguia sair a bola com qualidade no meio de campo, como se espera de ambos, que são 2 jogadores muito técnicos. Foi uma dupla que deu muito certo com times inferiores, times de Série C, Série D, até sem divisão do Campeonato Gaúcho. Mas quando pegou um time de Série A,
como o Juventude, passou o trabalho. E não somente isso, também passou o trabalho no Clássico Grenal, contra outro time que agora está na Série A. Então não está funcionando. Óbvio que tem Fernando e Thiago Maia, essa dupla vai mudar, não vai seguir sendo Bruno Henrique e Arangues, mas é fato, nestas duas partidas, os dois juntos não deram conta do recado. Outro nome que, ao meu ver, comprometeu, não ontem, mas no primeiro jogo, Ener Valencia. É um atacante que marca muitos gols, cria muitas oportunidades e eu sou um grande entusiasta dele. Para mim, é o melhor atacante do elenco do Internacional. É importantíssimo, mas não pode perder gols como perdeu lá em Caxias do Sul. Aquilo dali faz falta. Fez falta contra o Fluminense naquela eliminação e agora fez falta contra o Juventude nesta eliminação. É um enorme atacante, joga demais. É o melhor atacante do elenco do Internacional. Bom mesmo, atacante de seleção equatoriana, 6 gols em 6 jogos em Copa do Mundo, tem uma média muito boa de gols no Internacional, mas vem pecando em momentos decisivos. E repito, não falo em relação a ontem que ele entrou descontado, falo da primeira partida enquanto ele esteve em campo. Outro que precisa ser responsabilizado é Alan Patrick. Tudo passa pelo Alan Patrick. O poder de criação do Internacional passa por Alan Patrick. Quando ele não está em dias inspirados, quando ele não está em bons dias, o Inter passa muito trabalho, pois perde o seu único criador. E Alan Patrick não jogou absolutamente nada em nenhuma das duas partidas. Ou seja, jogou bem neste gauchão, foi muito elogiado por aqui, com equipes muito inferiores, contra equipes muito inferiores, mas agora, em um dos primeiros desafios do ano, contra um time realmente de Série A, não conseguiu imprimir seu ritmo, não foi bem, e diante disso, o Inter também acabou perdendo seu ritmo, pois não teve aquele poder de criação. Por penúltimo, Maurício. Tem um enorme potencial, bom jogador, para mim tem um futuro enorme pela frente, já falei por aqui, mas não pode cair na pilha do Nenê como caiu ontem. Embora muitos colorados digam expulsão injusta, tudo bem, questão de interpretação. Eu sou colorado e, sinceramente, para mim não foi injusto. Não tinha necessidade, sabendo que tem VAR, dar aquele chute no Nenê no chão. Tudo bem, foi falta do Nenê que fosse. Ele levaria o amarelo, o Nenê, e o Maurício sofreria a falta. Mas o que era para ser algo benéfico a nós, de uma falta do Nenê, acabou virando numa expulsão do Maurício em um momento que o Internacional estava melhor em campo. Depois daquilo dali, foi um Deus nos acuda. Não pode, o Maurício já está acostumado com jogos importantes, não pode ser infantil daquele jeito. Ontem Maurício comprometeu diretamente o Internacional. Não dá. E eu sei que muitos justificam, é guri, é jovem, tem para amadurecer. Tem, mas não pode justamente um jogo decisivo fazer aquilo. Se não tá pronto, então não entra em campo. Não pode cair nas pilhas de um experiente Nenê, que usou a sua experiência para provocar o Maurício e conseguir a expulsão dele em um momento que o Inter era melhor em campo e pressionava o Juventude. E por último, o Robert Renan. E ontem eu fiz um comentário nas redes sociais e muitos colorados me xingaram, me ofenderam, porque eu disse o seguinte, cara, rescinde agora com o Robert Renan, manda embora. E muitos colorados disseram, tu tá sendo extremista, tá queimando o cara é bom jogador. Eu não tô questionando se ele é bom jogador, porque sim, ele tem potencial. Não à toa, estava na mira do Real Madrid como noticiado pela imprensa espanhola. Não é este o ponto. O problema é que não adianta ser bom de bola, mas ser displicente, ser irresponsável. E foi isso que Robert Renan foi ontem. Irresponsável. Naquela cobrança patética de pênalti da maneira que ele fez, ele não pensou no torcedor que estava na arquibancada. Ele não pensou nos 40 mil colorados que estavam ali numa segunda noite. Ele pensou nele.
Aquela firula é do jogador que pensa em si mesmo para fazer pênalti bonito, para postar em rede social, não é pensar no torcedor. Então, sinceramente, embora eu tenha defendido a contratação dele, eu não retiro nada da minha publicação de ontem. Não adianta ser bom jogador e ser irresponsável, ser displicente, não ter consideração com a torcida, porque me desculpa, torcedor colorado, é não ter consideração com o torcedor. E alguns até me disseram, e o mercado, tu não vai culpar? Óbvio que tem a sua parcela de culpa, mas não dá pra colocar ontem na mesma prateleira do Robert Renan. Errar pênalti, infelizmente faz parte. O cara pode dar uma porrada, bater no travessão, como o mercado fez, e não marcar. Acontece, faz parte do futebol. O problema é que o Robert Renan não somente errou, ele pediu pra errar, ele forçou o erro, ele chegou em uma semifinal de gauchão, sabendo da importância desse jogo pra torcida, de tantos anos que o Inter não ganha, da expectativa criada e resolveu fazer uma firula, um lance plástico pra aparecer. Foi irresponsável e repito, podem me xingar nos comentários, eu defendi a contratação dele. Pra mim, hoje já não deveria mais ser jogador do Internacional. Não adianta ser bom jogador e ser irresponsável, não ter consideração com a torcida. Ai, mas lá na Rússia ele cobrou assim e marcou o gol do título. Foda-se. Se lá ele cobrou assim e marcou o gol do título, também foi errado. Deu sorte que o goleiro acabou não pegando e marcando. Não pode. O Robert Renan não é craque. Ele não é um exímio batedor de pênalti. Não tem que enfeitar. Ele enfeitou ontem, deu tempo do goleiro do Juventude ir para um lado, voltar e defender o dele. Numa partida decisiva, num mata-mata, torcedor colorado. Não pode. Por mim, vou repetir, rescinde essa porra desse empréstimo e tchau, Robert Renan. Pode me xingar nos comentários, não tem problema nenhum, tô indignado. Se ele tivesse batido como mercado forte e batesse no travessão, o goleiro defendesse, fosse pra fora, eu aceitaria melhor. Mas a maneira que foi feita foi uma maneira muito irresponsável. E ontem, após a partida, o presidente Alessandro Barcelos foi pros microfones e cobrou publicamente de maneira forte os jogadores. Ele disse, por exemplo, na coletiva, que essa expectativa que está sendo criada pelo torcedor em cima deste time, com as peças que chegaram, expectativa de títulos e tudo mais, o oba-oba também, tem que ficar só na arquibancada, não pode entrar no vestiário. Ou seja, o presidente dá a entender que esse oba-oba também chegou no vestiário, do tipo, a gente tem um time melhor do que eles, vamos ganhar a hora que a gente quiser. Além disso, o presidente também disse uma outra coisa muito importante, que não falta nada pro atual elenco, que tá tudo em dia, que as peças foram entregues pro treinador, que foi tudo feito como queriam e que aí então a cobrança vai ser feita. Ou seja, olha, entregamos nas mãos do Kudê as peças que ele queria, ele não pode reclamar de elenco curto, o salário tá em dia, tem bons jogadores, a cobrança virá. Não pode acontecer aquilo que aconteceu ontem. Então foi uma entrevista forte por parte do presidente do Internacional. E agora eu tenho uma informação do vestiário, porque Robert Renan e Maurício foram cobrados de maneira muito forte, pelas chamadas lideranças do elenco, pelos jogadores mais experientes. Óbvio que houve uma cobrança geral, houve aquela insatisfação, aquela frustração, mas de maneira especial os jogadores mais experientes, as lideranças do vestiário do Internacional, cobraram de maneira muito forte os dois jovens do Inter, Robert Renan e Maurício. O técnico Eduardo Kudê viu, mas não quis interferir, ouviu, deixou que se acertassem, deixou as cobranças acontecerem. Mas sim, houve cobranças tanto nos microfones por parte do presidente do Internacional, quanto por parte dos jogadores mais experientes, das lideranças do vestiário, nos dois principais culpados na partida de ontem. Maurício pela expulsão burra infantil e Robert Renan pela irresponsabilidade que teve. Então, que essa cobrança realmente surta efeito
feito. Porque embora o ano não tenha acabado, obviamente, o gauchão não é balizador de bom trabalho ou trabalho ruim, tanto que quando o Inter venceu em 2016 foi rebaixado, quando o Inter perdeu em 2006 foi campeão da Libertadores e do Mundial, então não é parâmetro de um bom trabalho, de que as coisas vão dar certo ou não, mas acaba frustrando o torcedor, a expectativa criada por parte do torcedor, e acaba criando um peso desnecessário em um início de ano em cima do clube, em um momento que tudo vinha bem, em um momento em que a torcida estava abraçando, que novos sócios estavam chegando, não precisava disso. Embora o gauchão não mude a vida de ninguém, era sim obrigação do Internacional. Foi um fracasso, foi um fiasco, foi um escândalo que não pode mais acontecer. Agora levantar a cabeça, esperar essas novas peças realmente entrarem totalmente no time titular e torcer que tenha servido de aprendizado. O ano não acabou, torcedor colorado. Tem muita coisa pela frente, mas fica o sinal de alerta ligado. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu achou da partida de ontem? Por onde passa essa eliminação do Internacional? Quais são os pilares deste fiasco? E antes que daqui a pouquinho tu venha nos comentários e diga: ai, passador de pano pra direção, tu não falou do presidente. De verdade, ao meu ver, a eliminação de ontem não passou pela direção. A diretoria do Internacional fez uma das melhores janelas da história. Manteve o treinador, manteve toda a base do elenco que foi para a semifinal da Libertadores do ano passado. Reforçou de maneira muito forte o elenco. Repito, em uma janela que foi elogiada pelo Brasil inteiro e chamou inclusive a atenção da imprensa do continente. Ou seja, a parte que a diretoria poderia ter feito, que era contratar, entregar boas peças para o treinador, manter a base e os salários em dia, tudo foi feito. O resto é com quem tá ali na casa-mata, no caso Eduardo Cudê, e quem entra em campo. Há um limite. A direção do Internacional, assim como de qualquer outro clube, não entra em campo. O que pode fazer é oferecer as melhores condições possíveis para trabalho. E é o que está sendo feito. Então, ao meu ver, ontem esta eliminação não passa, porque as peças foram entregues, o salário está em dia, a base foi mantida, foi tudo entregue como foi cobrado. Agora está nas mãos do Cudê e dos jogadores. Mas comenta por aqui, por onde passou esta eliminação do Internacional? Qual o teu sentimento hoje? Qual o teu sentimento pro restante da temporada? Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E caso tu ainda não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!